Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui hoje para mais um estudo da nossa querida doutrina. Mas antes de iniciarmos, gostaria que fechássemos nossos olhos e levássemos o nosso coração ao mais alto, a Jesus. Primeiramente, Mestre, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos ainda nesse planeta, de estarmos vivenciando toda essa mudança necessária ao nosso planeta e podermos de alguma forma estarmos contribuindo para que o nosso planeta possa de fato evoluir. Muitas das vezes pensamos que individualmente nada podemos fazer, nada podemos contribuir, mas é um ledo engano. Juntos sempre seremos mais fortes. Quando unimos os nossos pensamentos e os nossos corações em oração, em prece, para toda a humanidade, estamos, Senhor Jesus, mais do que fazendo parte, estamos contribuindo. E precisamos ter essa certeza em nossos corações, Jesus. Por isso só temos a agradecer, Senhor, todas as oportunidades que tem nos dado. Há muitos e muitos séculos, Deus vem nos dando várias e várias oportunidades. E ainda estamos aqui. Tu mesmo, Jesus, vieste ao nosso planeta nos ensinar. Ser o mestre dos mestres. E ainda estamos, Senhor, caminhando, aprendendo. E pacientemente, Jesus, o Senhor não desiste de nós. Então, em nossas orações, em nossas preces, só podemos, Jesus, sermos gratos, gratos e gratos, e te pedir que continue conosco, não só hoje, mas sempre. Graças a Deus. E nesse momento de isolamento social, estamos escutando tanto, né? Que vamos aprender algo, que o mundo e o planeta vai mudar, que isso tudo é para evoluirmos, né? Pessoas de várias crenças, de várias religiões, pessoas até que se dizem ateu, estão com esse pensamento. Eu sei que eu pessoalmente tenho aprendido bastante a usar essa tecnologia. Não que eu antes não usasse, não é isso, mas lidar com essas novas ferramentas para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa continuar os estudos, né? E assistir também estudos de outros colegas, que são vários,
E também, além da tecnologia, eu tenho me debruçado mais sobre as obras, né? E uma que eu ainda não tinha lido, e eu peguei para ler, gostei muito, é esse de Kardec, que a gente vai falar. Inclusive, eu tirei um texto que eu achei muito oportuno, muito atual. Aliás, eu pelo menos, né, sempre me pego questionando, né, como Kardec é atual? Não, Tereza, ele não é atual, ele é de 1800 e lá vai bolinha, né? Mas ele é atual, atualíssimo. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente retorna nos livros e relê o que já leu, a gente vai vendo quanto é atual e necessário esse olhar, esse estudo, essa proximidade com as obras de Kardec, né? E aí eu escolhi o texto que nos fala sobre o egoísmo e o orgulho. E nesse texto, Kardec nos fala suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Uou! Olha, ele dá todo o conceito, nos fala o porquê, nos fala os efeitos disso e nos dá o remedinho. Olha que bom, que delícia! Como que a gente consegue destruir o egoísmo e o orgulho? E tá lá esse textinho, Obras Póstumas. E eu já tinha ido um bom tempo, mas confesso, ainda não tinha lido. E estou gostando muito, muito dos textos que contém, vem de acordo com que a doutrina, porque de repente a gente pensa assim, olha, obras póstumas, de repente ele vem em algum momento contradizer ou não, pelo contrário, ele vem esmiuçar nesses textos que ele ainda não tinha lançado, né, que por isso Obras Póstumas, e fizeram essa coletânea dos textos e lançaram depois, realmente detalhar, falar um pouco mais o que ainda não tinha sido dito. É muito interessante, tem uns textos esclarecedores. Quem ainda não leu, olha, fácil a leitura, gostosa a leitura, vale a pena. Estou gostando muito. Então vamos lá. Logo no primeiro parágrafo do texto, ele coloca o seguinte: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens, né? Então a gente sabe disso. Desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer seus desejos. Cada um, naturalmente, cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação, a todo custo, e sacrifica sem escrúpulos os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material, daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. Então a gente vê há muito tempo, né? E como a sociedade ou as sociedades se comportam. Há milênios a gente estuda cultura,
a gente estuda a sociedade de diversos locais e a gente vê o quanto esse lado do ser humano egoísta de ser traz as misérias. E as misérias para o planeta como um todo, né? Essa questão de sacrificar o outro sem o mínimo ressentimento, sem o mínimo escrúpulo, não é de 1500, da época de Pedro Álvares Cabral. Não, não é. É muito lá atrás. É muito lá atrás. E aldeias a todo custo querendo se impor diante de outras. Então esse egoísmo já pulsa no ser humano há muito tempo. Então vamos falar um pouquinho sobre esses efeitos, né? E aí eu separei algumas imagens para a gente olhar. O efeito disso é a saúde, a desnutrição, a falta de alimento, o sofrimento de nossos irmãos. É a miséria, é a dor, é a falta da saúde, do alimento, do abrigo. É a falta de esperança. É a falta do escrúpulo. E aí nesse momento, por isso que eu falei no início que são temas que são atualíssimos. E sem querer aqui puxar questão política, não, a gente está falando sobre o egoísmo. Um momento em que a humanidade, e não digo o Brasil, a humanidade planetária está passando por um problema de saúde tão sério. E ainda assim a gente vê grupos de pessoas se fazendo, se enriquecendo. E aí a gente pensa nos políticos, não. Tem comerciante se fazendo em cima da crise, tem produtor se fazendo em cima dessa crise. Ser humano como um todo está se fazendo em cima dessa crise. Quem tem o meio de pegar uma fatia maior neste momento está fazendo. E isso passa sim pela questão do egoísmo, e muito. Vamos seguir. Ele nos diz que o egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. Olha, um puxando o outro. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer, a seu ver, constitui ofensa a seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à pessoa naturalmente o torna egoísta. E o que a gente mais vê? Ultimamente na televisão a gente tem visto muito, né? Juízes, engenheiros, enfim, arranca aí, né? Colocando o seu orgulho de não ser apontado, cobrado, multado pelo outro que ele diz ser inferior a ele. Então o orgulho fala mais alto. Eu não vou receber ordens de uma pessoa que eu vejo que é menor do que eu,
isso na visão do orgulhoso, do egoísta, né? E aí eu trato o outro não como ser humano, mas talvez até pior do que um pano de chão. E a gente tem visto vários noticiários com esse teor. Eu só não vejo mais porque eu já não vejo mais telejornal. Mas aí as pessoas insistem em me mandar a reportagem pelo WhatsApp. Nossa! E eu falo assim, caramba, eu já não vejo televisão, acho que eu já não tenho mais que ter o WhatsApp também, que é para eu não ter... Não é questão de não querer ficar alienado, não é isso. Mas é que a gente está vivenciando um momento tão deprimente, um momento tão triste, que eu me sinto na necessidade de me alimentar de outras coisas, de focar a minha cabeça e os meus pensamentos em outras questões, para não entrar nessa psicosfera de depressão, de tristeza, de ódio, de raiva, porque tudo isso vai me fazer mal, tanto psicologicamente como fisicamente, né? A gente já sabe, a gente tem estudos sobre isso. Então, quando eu falo que eu não quero ver, não é porque eu queira ficar alienada, não é isso. Ou não quero fazer parte disso, eu faço parte. Eu só não quero me envenenar com tudo isso que está aí. Eu não quero fazer parte dessa psicosfera de ódio, de raiva, de tristezas enormes que estão acontecendo. Ah, bem, vamos lá, vamos seguir, né? O egoísmo pode ser disfarçado, você sabia disso? Olha que interessante. No livro Libertação, estava também lendo nesse período, estou lendo ainda, nesse período de isolamento social. E aí, é que eu tenho isso, gente, eu não consigo ler uma coisa só. Talvez seja por isso que depois eu não me lembro onde eu li, né? Mas tudo bem, isso é uma outra história. E aí tem uma parte muito interessante, de André Luiz, né? Psicografado através de Chico Xavier. E aí chega uma parte em que ele focaliza algumas questões do umbral, e está lá o juiz do umbral, conversando lá, né? Passando lá para as pessoas que estão nesse setor, nessa colônia, melhor dizendo, né? Nessa colônia umbralina em sofrimento atroz. E as pessoas questionando a ele, né? Por quê? Por que eu estou aqui? É um absurdo, eu não fiz nada para estar aqui. E cada um vai dando a sua desculpa. E esse eu achei muito interessante. Um espírito fala assim para ele: magistrado venerável, por quem sois? Não percebe a classe dos... Não pertenço à classe dos sovinas. Olha. Imantaram-me a seres sórdidos e desprezíveis. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me. Os estudos era meu tema predileto. Pode assim um intelectual equiparar-se ao usuário? Porque como já tinham passado outros casos, né, e outras pessoas com outros relatos, eu não tenho nada a ver com esse pessoal aqui, eu não sou assim, eu sou intelectual, eu estudei muito Kardec. E olha que ele nem fala de Kardec, né? Mas enfim, ele se achou, pelo conhecimento dele,
devia ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Enfim, por ter se dedicado aos livros e ao conhecimento, ele não estaria ali. Aí, o dirigente da seleção mostrou reservada piedade no semblante calmo e elucidou firme. Clamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante. Olha, gente, egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos. Ó, ele deve ter pensado assim, o quê? Que fizeste do tesouro cultural recebido? Vosso tom vibratório demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhes serve na balança da vida. Então, olha como o egoísmo aparece aí disfarçado. E olha como o egoísmo realmente dá a mãozinha ao orgulho. Eu não poderia estar aqui, eu sou um intelectual. Mas o que você fez de todo esse conhecimento? Você compartilhou? Você ajudou? O que você fez de tudo isso? Guardou para si? Para alimentar ainda mais o seu orgulho e o seu egoísmo. Quão sério. E que muitas das vezes a gente não percebe, né? São questões tão... como é que eu posso dizer? Tão sutis que a gente não percebe que a gente está sendo egoísta, que a gente não percebe que a gente está sendo orgulhoso. É muito disfarçado, né? E me chamou muita atenção essa leitura. Me fez pensar no quanto a gente não conhece de fato as leis divinas, as leis de Deus, o quanto a gente também disfarça essas nossas imperfeições, né? Bom, mas de onde nasce o egoísmo e o orgulho? Ele vem do nosso instinto de conservação. Então vamos lá. Mas Deus não nos criou simples e ignorantes, não foi assim? A gente não sabe que Deus criou a cada um de nós assim, simples e ignorantes? Sim, Ele criou, é isso mesmo. Mas o homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando um instinto que Deus lhe outorgou para sua conservação. Quantas vezes a gente escuta assim, quando a gente vem principalmente pedir tratamento à distância? Minha filha, está no momento de você cuidar primeiro de você, para depois que você estiver bem, a gente poder ajudar e você poder ajudar ao ente que você está querendo. E aí a gente pensa assim, mas isso não seria um egoísmo? Não. Isso é que Deus colocou dentro da gente para esse instinto de conservação. E vamos pegar um exemplo simples. Eu sei que eu estou com um problema na coluna.
já fiz cirurgia, o médico já me proibiu um monte de coisa, né? Mas o meu ente querido está cadeirante. Aí eu vou lá, insisto, mesmo sabendo que eu não posso, insisto e vou lá tirar ele de uma cadeira e botar na outra. Ou seja, daqui a pouco eu vou estar fazendo companhia com ele na cadeirinha. Porque eu não prestei atenção que eu preciso me conservar para que eu tenha condições de não puxá-lo, mas de ainda conseguir me mover para ir lá buscar ajuda, né? Então é esse instinto de conservação que Deus nos deu. Gente, é uma comparação, tá? Mas aí não, o que eu faço? Não, eu tô com meu problema de coluna, eu não vou meter a mão nele, eu vou me ferrar. Não. Você dá seu jeito aí. Olha como é que é diferente, né? Então, assim, se eu sei que o outro precisa de ajuda e eu tenho minhas limitações, eu vou me conservar para que eu possa continuar ajudando, né? Então, vou ver um outro meio, vou pedir ajuda a uma outra pessoa, vou pensar em uma forma mais fácil de ajudar. Isso é um estudo de conservação que está dentro da gente, que a gente precisa ter. Mas, se a gente se nega e não se mexe em prol do outro, para que de alguma forma a gente consiga levar essa ajuda, aí a gente já está exagerando nesse instinto, já está dando margens para esse nosso egoísmo, que daqui a pouco vai dar mãozinha para o orgulho e vai ser essa bola de neve, né? Bom, e aí, esse bonitinho do livre-arbítrio, que a gente tem as opções. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus coloca ali as situações na nossa frente. Vamos falar Deus, né? Situações vêm pra gente e aí a gente gosta de colocar tudo na conta de Deus mesmo, né? Essas situações vêm pra gente utilizar nosso livre-arbítrio e tomar a decisão correta dentro desse instinto de conservação aí que a gente tem que ter. Só que a gente faz o quê? A gente vai além dele. A gente deixa explodir esse egoísmo, esse orgulho, quando na realidade a gente poderia passar pela mesma situação de uma outra forma. Então é por isso que ele diz que o homem é que exagera nesse instinto. Tá bom, Tereza. Somos egoístas, né? Somos orgulhosos, mas o nosso planeta tem condições de ser feliz? Tem. Quando a gente realmente começar a entender esse conceito, esse significado das palavras caridade e fraternidade. Quando a gente realmente começar a usar as palavras substituindo o egoísmo e o orgulho. Aí está feliz. Realmente revolucionando o conceito. Vamos continuar lá. Eu destaquei um outro trechinho do livro. Essa chaga sobre a qual deve concentrar-se toda a atenção dos que desejem seriamente o bem da humanidade. Olha como é atual. A gente está no momento de realizar nossas preces, as nossas orações, de mandar fluidos de pensamentos bons para o bem da humanidade. Mas ele nos diz que é essa chaga do egoísmo e do orgulho que a gente precisa seriamente pensar, já que a gente quer o bem da humanidade. Enquanto subsistir semelhante obstáculo, eles verão paralisados todos os seus esforços, não só por uma resistência de inércia,
como também por uma força ativa que trabalhará incessantemente no sentido de destruir a obra que empreendam. Por isso que toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Tá, tudo bem. Mas nós estamos vivendo num mundo contemporâneo, né? Nós somos pessoas modernas. Não tem como existir no nosso meio, dentro de tudo isso que eu falei, né? Pessoas que abriram mão de suas, como eu posso colocar, de suas pretensões pessoais, como falou ali no texto, no outro slide, para bens maiores, para a construção de algo maior. Ah, gente, não sou eu, infelizmente. Mas nós temos exemplos, sim, como de Madre Teresa. Gente, o semblante dela de nossa, uma docilidade. Temos nossa irmã Dulce. E temos Chico Xavier. No mundo contemporâneo. E que construíram obras lindíssimas e grandiosas em prol do outro. Eu tive alguns anos atrás na Bahia e fui conhecer a obra da irmã Dulce. Que coisa gigantesca, gente. Eu pude ver a tão famosa cadeira de madeira que ela dormia para poder conseguir, né, mais colchões, conseguir algumas benfeitorias. E é uma coisa monstruosa, gente. Nossa, é muito bonito. E Chico Xavier, Madre Teresa, que deixaram também para a humanidade, nossa Senhora, riquezas incalculáveis para o outro. Eles cuidavam do outro com verdadeira caridade, gente. Com verdadeira fraternidade em seus corações. Imagina quão rico Chico Xavier não estaria se não tivesse doado todos os direitos autorais para as obras de caridade, para ajudar sempre os espíritas. Em momento algum teve a intenção de usufruir desse dinheiro, desse valor, nem de nenhum outro. Então, sim, gente, nós temos exemplos, sim, de pessoas lindas de coração e de grandes obras. Então, vamos lá. Continuando, vamos à primeira causa, a causa principal de tudo isso. E aí eu destaquei um trechinho que ele fala o seguinte: reside evidentemente na ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é, e não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar. Acha
tão agradável quanto possível. Anseia por todas as satisfações, por todos os gozos. Essa a razão por que atropela sem escrúpulo o seu semelhante, se este lhe opõe alguma dificuldade. Se eu não sei a minha natureza, se eu não sei do meu passado, se eu não sei do meu futuro, se eu acho que somente aqui, enquanto eu estou aqui, eu terei a oportunidade de ser feliz, e essa felicidade está ligada a bens materiais, a prazeres incalculáveis, viver a vida, né? Deixar a vida me levar, então não interessa o que eu vou fazer para conseguir isso, né? E é aí que a gente se perde. E é aí que, sem escrúpulo nenhum, a gente passa por cima do nosso irmão. Se nós tivéssemos ouvido e entendido cada palavra de Jesus quando ele passou por aqui. Como essa, por exemplo: há muitas moradas na casa do meu Pai. Está em João capítulo 14, versículo 2. Se a gente tivesse entendido isso, a gente saberia do nosso futuro, né? A gente saberia e entenderia. A gente não precisa correr atrás, passar por cima do outro, correr atrás no sentido de atropelar mesmo, de aniquilar o outro para termos os bens aqui, porque é só aqui. Se a gente tivesse entendido isso, a gente já teria começado a refletir sobre o nosso futuro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós também ainda não entendemos isso, né? Será que a gente precisa transpassar Jesus para poder conseguir chegar até o Pai? Será que é isso que ele está falando? A gente precisa entender seus ensinamentos. E mais do que entender, a gente precisa praticar seus ensinamentos, né? A gente precisa ter os seus ensinamentos dentro dos nossos corações. E não disfarçado como o do intelectual que nós vimos no livro Libertação. E nós ainda temos muitos disfarces. Disfarces que muitos a gente nem sabe, a gente ainda nem descobriu. Se a gente tivesse ouvido Jesus, entendido, compreendido Jesus e seus ensinamentos, já saberíamos para onde vamos e não concentraríamos na vida terrena todo o nosso pensar. Outra causa está na crença em que o homem se firma da sua superioridade individual. Ainda aí se faz sentir a influência da concentração dos pensamentos sobre a vida corpórea, naquele que nada vê diante de si, através de si, nem acima de si. O sentimento da personalidade sobrepuja e o orgulho fica sem contrapeso. Aí, sem contrapeso, fica difícil. Isso é uma das causas também colocada no Obras Póstumas. Teresa, mas só temos meios para destruí-los. Para que o orgulhoso deixe de crer na sua superioridade, cumpre-se-lhe prove que ele não é mais do que os outros e que estes são tanto quanto ele,
que a igualdade é um fato e não apenas uma bela teoria filosófica, que estas verdades ressaltam da pré-existência da alma e da reencarnação. Nossa. E se nós não temos ainda esse conhecimento, se nós ainda não temos esse entendimento, mas é uma forma de começar a destruir. E a doutrina já nos traz isso. Outro meio. Se levar em conta unicamente a vida planetária, ele vê apenas desigualdades sociais do momento. E isso é muito sério. Que são as que o impressionam. Aquelas fotos lá do início, nossa, que tristeza, que desespero que nos bate, que vontade que a gente tem de fazer e acontecer, né? Se, porém, deitar os olhos sobre o conjunto da vida do espírito, sobre o passado e o futuro, desde o ponto de partida até o de chegada, aquelas desigualdades se somem e ele reconhece que Deus nenhuma vantagem concedeu a qualquer de seus filhos sem prejuízo dos outros, que deu parte igual a todos e não achanou o caminho mais para uns ou para outros. E o que se apresenta menos adiantado do que ele na terra pode tomar-lhe a dianteira, se trabalhar mais do que ele por aperfeiçoar-se. Reconhecerá finalmente que nenhum chegando ao termo senão por seus esforços. O princípio da igualdade é um princípio de justiça e uma lei da natureza, perante a qual cai o orgulho do privilégio. Olha que bonito. Não tem como a gente não ver que dessa forma Deus não privilegiou ninguém, né? Pode parecer, mas tem que correr atrás, tem que fazer, tem que trabalhar, tem que correr para alcançar o outro. A gente precisa. A gente precisa entender tudo isso. Entender os ensinamentos de Jesus, porque assim a gente consegue aliviar essa nossa rebeldia, essa nossa vontade de mudança a ferro e fogo, armados e acampados, mais ou menos assim, se eu posso dizer, no sentido de querer guerrear a todo custo para uma mudança à base do sangue derramado. E a gente vê que na história que vários e vários momentos, em nome de Cristo, em nome de religião, em nome de querer mudar, quantas e quantas guerras foram travadas, quantas e quantas vidas foram exterminadas. E basta a gente olhar, observar mais detalhadamente tudo que Jesus nos explicou e tudo que está dentro da literatura kardeciana, para a gente finalmente perceber que o princípio da igualdade é um princípio de justiça e uma lei da natureza perante a qual cai o orgulho do privilégio. Bom, meios para destruí-los. Provando que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, quer por expiação, quer por provação,
A reencarnação ensina que naquele a quem tratamos com desdém pode estar um que foi nosso superior ou nosso igual noutra existência, um amigo ou até mesmo um parente. Deste modo, o homem é levado a ver em todos irmãos seus e seus iguais, dando uma base natural para a fraternidade, sabendo que pode ser tratado como haja tratado os outros. A caridade se lhe torna um dever e uma necessidade fundados na própria natureza. Olha, se a gente olha para o outro, que hoje a gente está ali maltratando, e a gente sabe que aquele outro pode ter sido uma filha, um filho, um pai, uma mãe, um amigo muito querido, a gente vai tratar mal? Não, a gente não vai. Então, é esse olhar que a gente tem que ter. E o tratar mal não é apenas ser estúpido. Tratar mal no sentido de palavras. Mas a gente não vai se corromper, a gente não vai fazer tantas coisas que levam à destruição do outro, que levam o outro a passar fome, a não ter a saúde, a não ter a educação. Se a gente modifica esse olhar para com o outro, a fraternidade vai ser naturalmente. E a gente vai vivenciar a caridade também de uma forma natural. Jesus assentou o princípio da caridade, da igualdade, da fraternidade, fazendo dele uma condição expressa para a salvação. Ora, ele a praticará desde que, deixando de encarar o presente como o começo e o fim. Então a gente volta na mesma questão. Se a gente acha que aqui é tudo que a gente tem que vivenciar, né? Então a gente não vai modificar, mas a gente passa a entender e a encarar que aqui não é o começo e aqui também não é o fim, a gente vai começar a compreender outras questões. Ora, ele a praticará desde que, deixando de encarar o presente como o começo e o fim, compreenda a solidariedade que existe entre o presente, o passado e o futuro, que é tudo interligado. Mas para isso, é-lhe necessário a fé, sem a qual permanecerá na rotina do presente. Não a fé cega, que foge à luz, restringe as ideias e, em consequência, alimenta o egoísmo. É-lhe necessária a fé inteligente, racional, que procura a claridade, não as trevas, que ousadamente rasga o véu dos mistérios e alarga o horizonte. Essa fé, elemento básico de todo o progresso, é que o Espiritismo lhe proporciona. Não adianta a gente dizer que tem fé. A gente tem fé em quê? A gente tem uma fé em que Jesus veio nos salvar? Ou a gente tem a fé que nos ensina, que faz a gente pensar que Jesus veio nos mostrar como nos salvar? Porque se a gente fica naquela de que Jesus veio e já me salvou, já estou salva. Mas se a gente começa a prestar atenção em tudo que Jesus falou, a gente começa a analisar, a refletir, e a gente começa a mudar os nossos atos, nossos pensamentos, nossas atitudes, aí sim a gente está tendo a fé
que o Espiritismo nos ensina. A gente sabe que a gente não está salvo. A gente sabe, como diz no outro slide, que a gente precisa trabalhar para isso. Que a gente precisa trabalhar os ensinamentos que Jesus nos ensinou para chegar até o Pai, para sermos finalmente espíritos puros, evoluídos, né? O Espiritismo. Esse Espiritismo que a gente tanto fala, né? Não lhe é possível arrancar de um só golpe as ervas daninhas. Não é. Ele dá fé, e a fé é a boa semente. Desculpa. Mas mister se faz que ela tenha tempo de germinar e de frutificar. Razão porque nem todos os espíritas já são perfeitos. É isso, gente. Nós já recebemos a semente, a boa semente. Que é o Espiritismo? Desculpa. Nós temos essa boa semente em nossas mãos. Nós temos toda a parte intelectual que Kardec nos deixou para nos ensinar, todos os livros, e a gente se debruça sobre eles. Mas a gente precisa de tempo para a gente conseguir germinar e frutificar tudo isso. Esse germinar seria a nossa mudança, né? Mudança nas nossas práticas, nos nossos pensamentos, nos nossos atos. Vivenciar a caridade e a fraternidade em seu conceito pleno. Isso seria germinar, porque aí a gente daria nossos frutos, que é a nossa evolução como espíritos puros, chegar como espíritos puros. Por isso que nem todo espírita é perfeito, nem todo evangélico, nem todo católico, porque nós ainda estamos em construção, a caminho de. Mas eu acredito que nós espíritas, que já temos a semente, que já entendemos que essa semente é boa e que ela precisa germinar, se a gente não deixa essa semente germinar em nossos corações, com certeza nós seremos muito mais cobrados. Muito mais. E não é à toa que a espiritualidade sempre nos chama atenção, nos fala que os espíritas estão desencarnando muito mal. Porque a gente faz como aquele irmão lá do livro Libertação. A gente tem um conhecimento é nosso, né? Mas a gente não deixa germinar para dar frutos. Bom, vamos finalizando. Sobre o domínio destas ideias, a cimentarem a fé comum a todos, não mais esbarrando o progresso no egoísmo e no orgulho. As instituições se formarão por si mesma e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhe estão prometidos na Terra, aguardando os do céu. Então, gente,
quando eu li esse texto, eu quis muito trazer para vocês, porque é um alerta para todos nós. É um momento em que a gente está apontando vários dedos, vários erros, e a gente está esquecendo de olhar para dentro de nós, e que a gente precisa trabalhar nessa questão dentro da gente, que pode estar muito bem disfarçada, guardada. A gente precisa deixar germinar. Mas nós sabemos que temos muito o que fazer, muito. Por isso eu queria terminar com essa música, que eu conheci esse cantor numa das apresentações do teatro do aqui no Colégio das Irmãs. Eu sempre esqueço o nome daquela escola, mas foi acho que na Semana Espírita que a gente apresentou Judas, foi lindíssimo. E esse rapaz estava lá e apresentou o trabalho dele, e ele já tem aí já um nome dentro do espiritismo. E eu lembrei dessa música, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Presta atenção na letra. Meu Jesus amado, como foi tão bom poder conhecer, saber do teu reinado, de tudo aquilo que veio dizer. Por que será que a gente não consegue perceber que à medida que essa vida passa, muito o que fazer? Eu tinha tanto medo de novo tentar e não conseguir, mas Deus tem seus segredos e Ele irá te ajudar se você persistir. Então escuta a sua voz falando no teu coração, que a vida é uma viagem em busca de evolução. Não se perca em um mundo que só quer te corromper. Se a verdade que Jesus disse está dentro de você, eu tinha tanto medo de novo tentar e não conseguir, mas Deus tem seus segredos e Ele irá te ajudar se você persistir. Então escuta a sua voz falando no teu coração, que a vida é uma viagem em busca de evolução. Não se perca em um mundo que só quer te corromper. Se a verdade que Jesus disse está dentro de você, eu tinha tanto medo. E é com essa música que nos fala de perder o nosso medo. A gente precisa perder esse medo, porque a gente sabe que
nós estamos em evolução e que Jesus está de mãos dadas com cada um de nós. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. E agradecer. Sempre, sempre agradecer. Agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos. Agradecer a Deus a oportunidade de termos o tempo para deixar germinar essa semente boa. Agradecer a Jesus por nos ajudar nessa colheita. A Kardec, que nos mostra, que nos aponta onde estamos errando enquanto humanidade, mas nos fala das causas e de como vamos conseguir transpor, germinar, evoluir. Ah, Mestre, quanto amor tens por nós. Quanto amor tem por nós, nos dando tantas e tantas oportunidades, tantos e tantos meios de aprendermos, e mais do que aprendermos, de colocarmos em nossos corações e em nossas ações. Obrigada, meu protetor, minha protetora, por não desistir, de estar firme ao meu lado, me mostrando o caminho, e me apoiando nessa jornada que eu escolhi. Se não fosse você, se não fosse essa espiritualidade que nos auxilia, seria difícil deixar germinar. Por isso agradeço a cada um que me ajuda, que me ampara, que me intui, para entender cada dia mais esse espiritismo de amor, de fé raciocinada. Muito obrigada por tanto amor e por tanto amparo. Jesus, fique conosco, cada um de nós, hoje e sempre, como nosso eterno governador do planeta. Graças a Deus.